Quando encontraram o corpo do capitão Rodrigo de Brito na manhã de 14 de março de 1698, perto do aldeamento jesuíta de Santana de Parnaíba, até os homens mais frios sentiram o sangue gelar. Ele estava de joelhos, como se tivesse morrido rezando, olhos abertos, vidrados, paralisados em um horror que ninguém ali conseguia ver. Nenhuma marca, nenhum corte, nenhum sinal de envenenamento, mas ao redor dele, algo que não deveria existir. Na terra úmida, perfeitamente desenhados como se uma mão invisível os tivesse entalhado, havia símbolos que nem os padres mais antigos ousaram tocar. Símbolos que pareciam vibrar, respirar, se mover, mesmo debaixo da luz do sol. O que matou o capitão não foi arma, nem doença, nem homem algum. Foi algo que a igreja passou 50 anos tentando apagar dos arquivos, queimando papéis, expulsando testemunhas, enterrando a verdade junto com quem ousou mencioná-la. Porque tudo começou muito antes daquele corpo ajoelhado. Começou com um clã que jamais deveria ter sido provocado, com um ritual que jamais deveria ter sido repetido, com um segredo que jamais deveria ter sido desenterrado. E agora, eu vou te contar o que realmente aconteceu naquele aldeamento e o preço que foi cobrado por gerações inteiras. Tudo começou 50 anos antes, em 1648. Naquele ano, a capitania de São Paulo ainda era uma terra de fronteira, onde a ganância dos bandeirantes encontrava a resistência silenciosa dos povos originários. O clã Guarani, que habitava as margens do rio Tietê, vivia segundo tradições que vinham de tempos imemoriais. Eram cerca de 200 almas, homens, mulheres, crianças, que cultivavam a terra, pescavam e mantinham viva uma cosmologia complexa, onde cada árvore, cada rio, cada animal tinha seu espírito guardião. O pajé daquele tempo era um homem chamado Ibira Pitã, o de coração de madeira vermelha. Ele carregava consigo o conhecimento de 7 gerações. Sabia como conversar com os espíritos da floresta, como curar doenças que nenhum cirurgião português conseguia entender, como prever as secas e as cheias, mas principalmente ele conhecia o ritual proibido, aquele que jamais deveria ser realizado, exceto no momento de maior desespero. Quando os bandeirantes chegaram em agosto daquele ano, não vieram para negociar, vieram para capturar. Liderados por um homem chamado Antônio Raposo Tavares, eles cercaram a aldeia ao amanhecer. O ataque foi rápido e brutal. Metade do clã foi massacrada antes mesmo do sol nascer completamente. Os que resistiram foram acorrentados. Os que fugiram foram caçados na mata como animais. Ibira Pitã viu seu povo ser destroçado. Viu crianças sendo arrancadas dos braços das mães. Viu anciãos sendo espancados por não caminharem rápido o suficiente. Viu a terra sagrada de seus ancestrais sendo pisoteada por homens que carregavam cruzes no peito e morte nas mãos. E então, naquela mesma noite, ele fez o impensável. Reuniu os 7 sobreviventes mais velhos do clã na clareira mais profunda da floresta. Não havia lua. O céu estava negro, carregado, como se os próprios deuses soubessem o que estava prestes a acontecer. Ibira Pitã acendeu a fogueira sagrada com madeira de aroeira e começou o cântico, um cântico que seus próprios mestres o haviam proibido de aprender completamente, um cântico de sangue. O ritual durou 3 dias e 3 noites. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela clareira. Os registros jesuítas posteriores falam apenas de práticas abomináveis e pactos com forças demoníacas. Mas a verdade era mais complexa e mais terrível do que qualquer padre poderia compreender. Ibira Pitã ofereceu aos espíritos da floresta o que eles pediam: sangue inocente em troca de proteção eterna, 7 crianças do próprio clã, 7 vidas para selar um pacto que duraria gerações.
Em troca, os espíritos prometeram que aquela terra nunca mais seria profanada impunemente, que todo opressor que ali derramasse sangue inocente teria seu débito cobrado. Não imediatamente, mas cobrado, a cada 50 anos. O ciclo começou naquele momento. E ninguém, nem os jesuítas que chegaram depois, nem os colonos que ergueram suas fazendas, nem os próprios descendentes do clã, poderia quebrá-lo. Em 1697, o aldeamento de Santana de Parnaíba era uma ferida aberta na paisagem. O que os jesuítas chamavam de missão de catequese era, na prática, um campo de trabalho forçado, disfarçado de salvação espiritual. Os guaranis sobreviventes daquele massacre de 1648 haviam sido reunidos ali pelo padre Inácio Machado, um português de olhos claros e convicções ainda mais rígidas. O padre Inácio era um homem que acreditava genuinamente estar fazendo a obra de Deus. Ele via os indígenas como crianças selvagens que precisavam ser domadas, civilizadas, salvas de si mesmas. Cada ritual ancestral era demoníaco. Cada canto em tupi era heresia. Cada lembrança do passado era um pecado que precisava ser arrancado pela raiz. O aldeamento tinha regras estritas. Missa obrigatória ao amanhecer. Trabalho nas lavouras até o pôr do sol. Proibição absoluta de falar em língua nativa, apenas português ou latim. Castigos físicos para qualquer desvio. O tronco ficava no centro da praça, sempre disponível. Foi nesse lugar que Araí cresceu. Ela tinha 17 anos em 1697. Filha de Tupã-Mirim, o pajé secreto do clã, e de Jacira, uma parteira respeitada mesmo entre as mulheres portuguesas da região. Araí tinha os olhos negros da mãe e a postura silenciosa do pai. Mas por dentro, ela carregava uma tempestade. Tinha sido batizada à força aos 5 anos, aprendido o catecismo aos 7, ajoelhado em milho por falar uma palavra em Guarani aos 9. Mas seu pai nunca havia deixado as tradições morrerem completamente. Nas noites de lua nova, quando o padre Inácio dormia pesadamente depois de suas longas orações, Tupã-Mirim levava Araí para a margem do rio. Ali, longe dos olhos da igreja, ele ensinava os nomes verdadeiros das estrelas, as histórias dos espíritos, as ervas que curavam, os cantos que conectavam o mundo dos vivos com o dos ancestrais. Um dia você vai precisar saber disso, ele dizia, a voz baixa e urgente. Um dia você vai entender por que nossa terra sangra sem parar. Araí não compreendia completamente, mas sentia. Sentia que havia algo errado naquele lugar. Algo que ia além da opressão visível, além dos castigos e da fome. Era como se a própria terra estivesse esperando, observando, contando. Foi em abril de 1697 que tudo começou a desmoronar. O capitão Rodrigo de Brito chegou ao aldeamento numa tarde quente, acompanhado de 6 homens armados. Ele era um bandeirante aposentado que havia acumulado terras às custas do sangue indígena. Sua fazenda, a 3 léguas dali, precisava de braços para a colheita. E o padre Inácio, sempre disposto a colaborar com as autoridades civis, não hesitou. 12 homens, disse o capitão cuspindo no chão. Fortes, que aguentem trabalho pesado. O padre Inácio acenou em concordância. Escolha os que quiser. São todos bons cristãos agora. Araí estava perto da capela quando viu a seleção acontecer. Os homens foram alinhados na praça como gado. O capitão passava por eles, apertando braços, verificando dentes, avaliando. Quando chegou ao tio de Araí, um homem chamado Avaré deu um tapa nas costas dele. Este serve. Avaré tinha esposa e 3 filhos pequenos. Tinha um ferimento mal curado na perna. Mal conseguia caminhar direito. Mas isso não importava. Ele foi marcado. Quando tentaram levá-lo, a esposa de Avaré correu, agarrou-se às pernas do marido, implorou em português quebrado.
Por favor, senhor, ele doente, ele precisa ficar. O capitão Rodrigo nem olhou para ela. Fez um gesto. Um de seus homens arrancou a mulher dali com tanta força que ela caiu de cara no chão. O filho mais velho, um menino de 8 anos, correu para defender a mãe. O que aconteceu em seguida marcou Araí para sempre. O menino levou um golpe de coronha que o jogou 3 metros para trás. Ficou ali, caído, sangrando pela boca, tremendo. E ninguém fez nada. O padre Inácio olhou para o outro lado. Os outros indígenas abaixaram os olhos. O capitão montou em seu cavalo e partiu com seus 12 homens, deixando para trás uma família despedaçada. Araí correu para ajudar o menino. Jacira, sua mãe, já estava lá, tentando estancar o sangramento. Mas quando o padre Inácio viu Araí se ajoelhar ao lado da criança ferida, ele se aproximou. "Levante-se!" ordenou. Araí não se moveu. "Eu disse para levantar." Ela olhou para ele pela primeira vez com algo além de medo. Olhou com raiva pura. Ele é uma criança? O tapa veio rápido. Forte o suficiente para cortar o lábio de Araí. "Nunca questione um homem de Deus", disse o padre Inácio, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Nunca. Naquela noite, Tupã-Mirim encontrou a filha chorando na margem do rio. Ele não disse nada. Apenas se sentou ao lado dela e começou a cantar. Um canto baixo, quase um sussurro. Um canto de lamento pelos mortos. Pelos mortos de hoje. Pelos mortos de 50 anos atrás. Pelos mortos que ainda viriam. "Pai", Araí perguntou a voz embargada, "por que Tupã permite isso? Por que os espíritos não nos protegem?" Tupã-Mirim ficou em silêncio por um longo tempo. Então finalmente disse: "Eles protegem, mas proteção não é o mesmo que justiça. E justiça tem seu próprio tempo." 3 semanas depois, o primeiro desaparecimento aconteceu. Um colono português chamado Gonçalo Ferreira, conhecido por sua crueldade com os indígenas que trabalhavam em suas terras, sumiu durante a noite. Sua esposa acordou e ele simplesmente não estava mais lá. A porta trancada por dentro, nenhum sinal de luta, nenhuma pegada, como se tivesse se dissolvido no ar. Encontraram o corpo 5 dias depois, na margem do rio, mas era o estado do corpo que perturbava. Gonçalo estava de joelhos, as mãos cruzadas sobre o peito como em oração, os olhos abertos, mas completamente brancos, e ao redor dele, desenhados na lama com uma precisão impossível, havia símbolos. Símbolos que nenhum dos portugueses reconhecia, mas que faziam os indígenas mais velhos recuarem com terror. O padre Inácio mandou apagar os símbolos imediatamente. Declarou que havia sido um ataque de onça, que o homem teve um ataque do coração ao fugir, que os desenhos eram apenas marcas naturais da lama. Mas ninguém acreditou. 2 meses depois, outro desaparecimento. Desta vez, um feitor que havia açoitado até a morte um indígena jovem por roubar comida. Mesmo padrão. Corpo encontrado de joelhos, olhos brancos, símbolos ao redor. Depois um terceiro, um quarto. O pânico começou a se espalhar entre os colonos. Alguns falavam em vingança indígena, outros em justiça divina, outros ainda em forças demoníacas. O padre Inácio intensificou as missas, os exorcismos, as penitências, mas as mortes não paravam. E então chegou Dom Baltazar. Dom Baltazar Correia de Mendonça era um oficial da coroa portuguesa, enviado diretamente de Salvador para investigar o que os relatórios chamavam de perturbações sobrenaturais na região de Parnaíba. Ele era um homem metódico, educado em Coimbra, cético quanto às superstições, mas obediente à hierarquia. Se a coroa queria uma investigação, ele investigaria. Chegou em janeiro de 1698, acompanhado de um escrivão e 4 soldados. Instalou-se na casa paroquial e passou os primeiros dias interrogando testemunhas, examinando corpos, os que ainda não haviam sido enterrados,
coletando depoimentos. Mas foi quando começou a interrogar os indígenas que as coisas ficaram interessantes. A maioria tinha medo demais de falar, mas uma parteira chamada Jacira, quando questionada sobre ervas e práticas medicinais, deixou escapar uma frase que fez Dom Baltazar parar de escrever. Tem coisas que a terra não esquece, senhor. Tem dívidas que sempre são cobradas. Que tipo de dívidas? Jacira baixou os olhos. Sangue inocente, senhor. Sangue derramado nesta terra há muito tempo. Dom Baltazar inclinou-se para a frente. Explique. Mas antes que Jacira pudesse continuar, o padre Inácio entrou na sala. Esta mulher está confusa, Vossa Senhoria. Passa o dia com ervas e fumaças. Não deve dar atenção a delírios. Algo no tom do padre Inácio despertou a suspeita de Dom Baltazar. Ele era experiente o suficiente para reconhecer quando alguém estava escondendo algo. E o padre Inácio definitivamente estava. Naquela noite, Dom Baltazar fez algo incomum. Mandou seu escrivão procurar nos arquivos da paróquia qualquer documento relacionado àquela região de 1648 em diante. Tudo, ordenou. Relatórios, cartas, registros de óbitos, confissões, tudo. O que encontraram foi perturbador. Havia uma lacuna nos registros. Os documentos de 1648 a 1650 simplesmente não existiam. Haviam sido removidos ou queimados. No lugar, apenas uma anotação à margem, escrita com uma caligrafia trêmula. Heresia extrema, matéria sob selo confessional, não deve ser exumada. Dom Baltazar era cético, mas não era tolo. Algo havia acontecido ali 50 anos atrás. Algo tão grave que a própria igreja decidiu apagar da história. E ele ia descobrir o quê? Foi Araí quem acabou trazendo à tona a verdade, mesmo sem querer. Ela tinha desenvolvido o hábito de limpar a capela nas tardes, quando o padre Inácio fazia suas visitas aos colonos. Era o único momento em que tinha paz, um momento onde podia pensar sem ser vigiada. Foi durante uma dessas limpezas que ela encontrou. Atrás do altar havia uma tábua solta no chão. Araí nunca a havia notado antes, mas naquele dia, ao passar o pano, a tábua se moveu. Ela hesitou, olhou ao redor. Estava sozinha, removeu a tábua. Embaixo havia um espaço oco. E dentro desse espaço, embrulhado em couro velho, havia um livro, um diário. Araí não sabia ler muito bem. O padre Inácio ensinava apenas o básico, o suficiente para ler o catecismo, nada mais. Mas ela conseguia decifrar o suficiente, e o que leu a fez gelar. O diário era do antigo padre da região, o padre Sebastião, que serviu ali de 1645 a 1652. As primeiras páginas eram relatos normais, batismos, casamentos, pequenos conflitos resolvidos. Mas conforme as páginas avançavam, o tom mudava. A caligrafia ficava mais errática, as frases mais urgentes. Agosto de 1648. Os bandeirantes atacaram a aldeia hoje. O massacre foi terrível. Não consegui impedir. Senhor, perdoa-me. Não consegui impedir. Setembro de 1648. Os sobreviventes estão desaparecendo na floresta. Dizem que o pajé está fazendo algo proibido. Tentei encontrá-los, mas a mata parece viva, parece que me observa. Outubro de 1648. Encontrei a clareira. Senhor Jesus Cristo, protege-me. O que vi ali? As crianças, o sangue, não era deste mundo. As páginas seguintes estavam borradas, como se alguém tivesse chorado sobre elas. Mas Araí conseguiu ler o suficiente. O padre Sebastião havia testemunhado o ritual. Havia visto Ibirapitã realizar o pacto de sangue. E, horrorizado, havia tentado intervir, mas era tarde demais. O ritual estava completo. Os espíritos haviam aceitado a oferta. E então veio a parte que fez o coração de Araí quase parar. O pajé me disse, antes de morrer,
Dentro de 50 anos, a dívida começará a ser cobrada. E depois disso, a cada meio século, até que a última gota de sangue inocente derramada nesta terra seja vingada. Você pode queimar meus ossos, Padre, mas não pode queimar o pacto. Ele está selado na terra, na água, no ar, está em tudo. O Padre Sebastião havia passado os últimos anos de sua vida tentando desfazer o ritual, tentando encontrar alguma forma de quebrar o pacto, mas não conseguiu. Tudo o que pôde fazer foi esconder a verdade, queimar os registros oficiais e deixar aquele diário escondido como um aviso para futuros sacerdotes. O Padre Inácio sabia, tinha que saber. Ele havia encontrado o diário, lido e decidido esconder a verdade. Porque admitir que as mortes eram resultado de um pacto espiritual indígena era admitir que talvez, só talvez, os selvagens tivessem um poder que a igreja não podia controlar. Araí estava tremendo quando terminou de ler. Precisava contar para alguém. Precisava. Mas então ouviu passos. Mal teve tempo de colocar o livro de volta e reposicionar a tábua antes do Padre Inácio entrar na capela. Ele parou ao vê-la, os olhos se estreitando. "O que você está fazendo aqui?" "Limpando, padre, como sempre." Ele a observou por um longo momento. Então assentiu lentamente. "Termine logo. E não volte aqui à noite. Esta capela agora é lugar de vigília constante." Quando ele saiu, Araí percebeu que estava suando frio. Ele suspeitava. De alguma forma, ele sabia que ela havia descoberto. Naquela mesma noite, Araí contou tudo para o pai. Tupã-Mirim ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando ela terminou, ele ficou muito tempo sem falar. Apenas olhava para o rio, as águas negras refletindo as estrelas. "Eu sabia que esse dia chegaria", disse finalmente. "Meu pai me contou, e o pai dele contou a ele. O ritual de Ibirapitã. Ele não foi feito por maldade, foi feito por desespero. Para que nossa terra nunca mais fosse violada sem que houvesse um preço. Mas as crianças, pai, ele matou crianças do próprio clã. Ele ofereceu o que os espíritos pediram. Sangue inocente é o mais poderoso. É o que sela pactos eternos." Tupã-Mirim olhou para a filha. E agora o ciclo está se completando. 50 anos. Os espíritos estão cobrando os opressores. Mas nós não fizemos isso. Foi ele há tanto tempo. Não importa quem fez. O pacto está feito e vai continuar. A cada 50 anos, até que não haja mais opressores nesta terra, ou até que não haja mais nada. Araí sentiu uma onda de horror. Então as mortes não vão parar. Não enquanto houver sangue inocente sendo derramado aqui. Era nesse momento que Dom Baltazar apareceu da escuridão. Ele havia seguido Araí. Tinha suas suspeitas de que ela sabia algo. E agora, escondido entre as árvores, tinha ouvido tudo. "Então é verdade", disse ele saindo das sombras. Tupã-Mirim se levantou num salto, colocando-se entre Dom Baltazar e Araí. Um pacto de sangue, um ritual indígena, e vocês sabiam o tempo todo. "Não somos nós que estamos matando", disse Tupã-Mirim a voz firme. "São os espíritos, cobrando a dívida." "Espíritos?" Dom Baltazar deu um riso amargo. "Vocês esperam que eu acredite em espíritos? Isto é assassinato. Vocês estão matando colonos e escondendo atrás de superstições." "Então explique os símbolos", desafiou Tupã-Mirim. "Explique como os homens morrem sem ferimentos. Explique como aparecem sempre de joelhos, como em rendição. Explique. Veneno, tortura psicológica. Há 1000 explicações racionais. Então explique por que todos os mortos eram homens que derramaram sangue inocente nesta terra." Dom Baltazar parou. Essa parte ele não conseguia explicar. Os 4 homens mortos tinham algo em comum.
Todos haviam matado ou torturado indígenas nos últimos meses. Todos tinham sangue nas mãos. Amanhã, disse Dom Baltazar finalmente, vou apresentar minhas descobertas ao padre Inácio e então vamos decidir o que fazer com vocês. Ele se virou para ir embora, mas Araí gritou: o padre já sabe, ele tem o diário, ele escondeu tudo. Dom Baltazar se virou lentamente. O quê? Na capela, embaixo do altar, há um diário do antigo padre. Ele relata tudo, o massacre, o ritual. E o padre Inácio sabe disso há anos. Ele está escondendo a verdade. E se essa injustiça te revolta, mostra que você está aqui comigo. Reage a esse vídeo. A confrontação aconteceu na manhã seguinte na capela. Dom Baltazar entrou acompanhado de 2 soldados e foi direto ao ponto. Onde está o diário, padre Inácio? O padre empalideceu. Não sei do que está falando. O diário do padre Sebastião, que relata os eventos de 1648. Não minta para mim. Um longo silêncio. O padre Inácio parecia estar calculando suas opções. Finalmente, suspirou. Está aqui. Sempre esteve. Ele removeu a tábua solta e entregou o livro a Dom Baltazar. Por que escondeu isso? Porque a verdade seria pior que a mentira, disse o padre Inácio, a voz cansada. Se a coroa soubesse que há um pacto espiritual ativo aqui, o que você acha que fariam? Massacrariam todos os indígenas, queimariam tudo, transformariam isto num inferno pior do que já é. Então você deixou homens morrerem para proteger os indígenas? Deixei homens culpados pagarem por seus crimes. Sim. O padre Inácio olhou diretamente para Dom Baltazar. Todos eles tinham sangue nas mãos. Todos eles mereciam. Não cabe a você decidir quem merece morrer. E cabe a eles decidir quem merece viver. A voz do padre estava subindo. Esses bandeirantes, esses colonos, esses assassinos que vêm aqui fazer o que querem com gente inocente. Onde estava a justiça da coroa quando massacraram aldeias inteiras? Onde estava Deus quando crianças eram arrancadas de suas mães? Dom Baltazar não respondeu, porque não tinha resposta. Foi nesse momento que ouviram os gritos. Vieram da direção da fazenda do capitão Rodrigo. Gritos de terror puro. Quando chegaram lá, encontraram os trabalhadores em pânico, apontando para a mata. O capitão Rodrigo havia saído para inspecionar as lavouras de manhã cedo, mas não voltou. Enviaram homens para procurá-lo. E quando o encontraram, ele estava vivo, mas paralisado de terror. O capitão estava de joelhos no meio de uma clareira que não deveria existir. Uma clareira perfeitamente circular, onde a vegetação simplesmente não crescia. Ao redor dele, desenhados na terra com uma precisão sobrenatural, havia centenas de símbolos. Símbolos que pareciam pulsar. Símbolos que faziam os olhos doerem só de olhar. E o capitão Rodrigo não conseguia se mover, não conseguia falar. Apenas tremia, os olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto, a boca aberta num grito silencioso de horror absoluto. "Tire-o dali", ordenou Dom Baltazar a seus soldados. Mas quando tentaram entrar na clareira, foi como bater numa parede invisível. Literalmente não conseguiam dar um passo adiante. A própria ar parecia sólido. Foi Tupamirim quem explicou, a voz baixa e reverente. É o círculo de julgamento. Os espíritos estão mostrando a ele tudo o que ele fez, cada vida que tirou, cada dor que causou, cada gota de sangue inocente, e ele vai ficar ali até pagar. Até pagar como? Tupamirim não respondeu. Não precisava. O capitão Rodrigo ficou ali durante 3 dias, sem comer, sem beber, sem dormir, apenas vivendo repetidamente cada horror que havia cometido. Alguns que tentaram se aproximar juraram ouvir vozes, vozes de crianças, vozes de mulheres, vozes dos mortos. No 3º dia, seu coração simplesmente parou.
Quando finalmente puderam entrar na clareira, encontraram o capitão morto de joelhos, as mãos cruzadas sobre o peito, os olhos brancos fixos no céu. E ao redor dele, os símbolos haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. O filho do capitão, Martim, estava entre os que encontraram o corpo. Ele tinha apenas 15 anos, mas naquele momento envelheceu décadas. Tinha crescido ouvindo as histórias do pai sobre suas conquistas no sertão, sobre como havia domado os selvagens, sobre como havia construído seu império. Mas agora, olhando para o corpo do pai, algo quebrou dentro de Martim. Foi Araí quem o encontrou chorando na margem do rio naquela noite. Ela sabia que deveria odiá-lo. Ele era filho do homem que havia causado tanto sofrimento. Mas Martim tinha sido diferente. Havia sido gentil com ela quando ninguém mais era. Havia dividido comida quando ela estava com fome. Havia defendido crianças indígenas de outros meninos cruéis. Ele mereceu isso? Martim perguntou, a voz quebrada. Meu pai, ele mereceu morrer daquele jeito? Araí não sabia o que responder. Porque sim, o capitão Rodrigo havia cometido horrores. Mas Martim não tinha culpa disso. Seu pai fez coisas terríveis, disse ela finalmente. Matou muita gente, gente inocente, gente que não podia se defender. Eu sei. Martim cobriu o rosto com as mãos. Eu sempre soube, mas ele era meu pai. E agora ele está morto e eu não sei o que fazer. Foi nesse momento que Jacira apareceu. Ela havia seguido Araí, preocupada, e quando viu Martim ali, quebrado, algo em seu rosto mudou. Você precisa saber uma coisa, disse Jacira, a voz firme, mas não cruel. Seu pai, ele fez mais do que você imagina. Mãe, não, começou Araí, mas Jacira a interrompeu. Ele precisa saber a verdade, ele tem esse direito. Jacira se virou para Martim. Há 16 anos, seu pai invadiu minha casa. Eu era casada, tinha uma vida. Ele não se importou, me tomou à força. E 9 meses depois, nasci uma criança. Martim estava pálido. O quê? Aquela criança é a Araí, sua meia-irmã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Araí sabia que algo assim havia acontecido. Sua mãe nunca falava sobre seu pai biológico, e Tupã-Mirim a havia criado como se fosse dele. Mas ouvir em voz alta, na frente de Martim, foi diferente. Martim olhou para Araí, então para Jacira, então de volta para Araí. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu não sabia. Eu juro, eu não... Nós sabemos, disse Araí suavemente. Você não tem culpa pelos pecados do seu pai. Mas carrego o nome dele. Carrego o sangue dele. Sangue não define quem você é, disse Jacira. Suas escolhas definem. A decisão de Dom Baltazar foi tomada 3 dias depois. Ele havia lido o diário completamente. Havia entrevistado todos os envolvidos. Havia examinado cada evidência. E havia chegado a uma conclusão que nenhum homem da coroa gostaria de ouvir. Não há crime a ser julgado aqui, anunciou ele publicamente. As mortes foram causadas por circunstâncias que estão além da jurisdição da lei portuguesa. Isso causou um tumulto entre os colonos. Como assim, além da jurisdição? São assassinatos. Não são, respondeu Dom Baltazar, a voz firme. São consequências da própria violência que foi semeada aqui há 50 anos. Vocês querem justiça? Então parem de derramar sangue inocente. Isso é absurdo. Você está do lado dos selvagens. Estou do lado da verdade. Dom Baltazar olhou ao redor, para todos os rostos raivosos. E a verdade é que esta terra tem uma dívida de sangue. Uma dívida que foi criada por nós, portugueses, por nossos bandeirantes, por nossa ganância. E essa dívida está sendo cobrada. Querem que pare? Então parem de alimentá-la. Mas o aviso chegou tarde demais para alguns. 2 dias depois, um grupo de colonos revoltados decidiu resolver o problema à sua própria maneira.
invadiram o aldeamento durante a noite, armados com tochas e espadas. Planejavam queimar tudo, massacrar os indígenas, acabar com essa maldição de uma vez por todas. Eles não conseguiram nem entrar. No momento em que cruzaram a linha onde o aldeamento começava, algo aconteceu. As tochas apagaram. As armas caíram de mãos entorpecidas e os homens simplesmente pararam congelados enquanto ao redor deles os símbolos começavam a aparecer no chão. A mesma clareira, o mesmo círculo de julgamento. Dom Baltazar chegou ao amanhecer e encontrou 12 homens de joelhos, paralisados, vivendo seus próprios horrores internos. Alguns estavam chorando. Outros rindo descontroladamente, outros apenas tremendo em silêncio. Tirem eles dali, ordenou, mas sabia que não adiantaria. Os espíritos haviam feito sua escolha. Me diga nos comentários se você teria coragem de continuar ouvindo depois deste ponto. O padre Inácio tomou uma decisão naquela noite. Ele havia passado anos tentando controlar aquela situação, tentando esconder, tentando racionalizar. Mas agora via claramente, não havia controle possível. Os espíritos não podiam ser domados com orações, não podiam ser exorcizados, não podiam ser ignorados. Reuniu Tupã-Mirim, Jacira, Araí, Dom Baltazar e até Martim na capela vazia. Existe alguma forma de quebrar o pacto? Perguntou diretamente. Tupã-Mirim pensou longamente antes de responder. Apenas uma. E ela exigiria algo que nenhum de nós aqui está disposto a dar. O quê? O sangue de quem tem conexão com ambos os lados, português e guarani. Alguém que carregue o sangue dos opressores e dos oprimidos. Alguém puro o suficiente para ser aceito pelos espíritos, mas conectado o suficiente com ambos os mundos para servir de ponte. Todos olharam para duas pessoas ao mesmo tempo, Araí e Martim. Não, disse Jacira imediatamente. Absolutamente não. Não estou sugerindo, disse Tupã-Mirim, levantando as mãos. Apenas respondendo à pergunta. Mas mesmo que quiséssemos, o sacrifício teria que ser voluntário e teria que ser total. Uma vida em troca da quebra do pacto. Uma vida para apagar todas as vidas. Então não há solução, disse o padre Inácio derrotado. Há uma solução diferente, disse Dom Baltazar. Evacuar este lugar, abandonar esta terra, deixar que os espíritos fiquem com ela. E os indígenas? Vêm conosco, ou ficam, se preferirem, mas este aldeamento acaba. Hoje, quero todos fora daqui em uma semana. Foi uma ordem. Não um pedido. A evacuação aconteceu rapidamente. Os colonos, apavorados, não precisavam de muita insistência. Os indígenas estavam divididos. Alguns queriam ir, começar de novo longe daquela terra amaldiçoada. Outros queriam ficar, proteger a terra de seus ancestrais. Tupã-Mirim estava entre os que ficaram. Esta é minha terra, disse ele simplesmente. É onde meus ossos devem ficar. Jacira decidiu partir, mas apenas porque não podia perder outra filha. Araí tinha chorado durante 3 dias, dividida entre o dever com o pai e o amor pela mãe. No final, escolheu partir, mas prometeu voltar. Martim também partiu. Não tinha mais nada ali. Sua herança era terra manchada de sangue. Seu nome era vergonha. Decidiu ir para São Paulo, tentar começar uma vida nova longe de tudo aquilo. Mas antes de partir, ele encontrou Araí uma última vez. Somos irmãos, disse ele. Isso não muda. Não importa o que nosso pai fez. Eu sei, respondeu Araí. E por isso mesmo, você precisa ser melhor que ele. Precisa viver uma vida que honre todas as pessoas que ele destruiu. Vou tentar. Prometo que vou tentar. Eles se abraçaram pela primeira e última vez. O aldeamento foi abandonado em fevereiro de 1698.
As estruturas foram deixadas para trás. A capela, as casas, o tronco de castigo. Tudo permaneceu ali, lentamente sendo retomado pela floresta. Tupã-Mirim e outros 7 anciãos ficaram vivendo de forma simples, mantendo as tradições vivas, garantindo que a história não fosse esquecida. Dom Baltazar escreveu seu relatório final para a coroa. Recomendo que esta região seja declarada área proibida. As mortes não podem ser explicadas por meios racionais, e qualquer tentativa de ocupação futura resultará em mais tragédias. A terra rejeita a violência, rejeita a opressão e cobrará esse preço eternamente. O relatório foi arquivado e esquecido, como tantas outras verdades inconvenientes da história colonial. Os anos passaram. Araí construiu uma vida nova em São Paulo, casou-se, teve filhos, nunca esqueceu, mas aprendeu a viver com as cicatrizes. Jacira morreu em paz aos 60 anos, sabendo que sua filha estava segura. Martim tornou-se um homem diferente de seu pai. Dedicou sua vida a defender os direitos indígenas, enfrentando a oposição de outros colonos. Nunca foi rico, nunca foi poderoso. Mas foi justo. O padre Inácio abandonou o sacerdócio. Não conseguia mais pregar sobre um Deus que permitia tais horrores. Passou os últimos anos de sua vida como ermitão, tentando expiar seus próprios pecados de omissão. Tupã-Mirim viveu até os 80 anos. Morreu em paz, na mesma terra onde nasceu, cercado pelos poucos que permaneceram. Antes de morrer, disse apenas: "O pacto continua. Sempre continuará, até que os homens aprendam." 20 anos depois, em 1718, novos colonos tentaram ocupar a região novamente. Eles não sabiam da história, não sabiam do pacto, não sabiam dos espíritos. Sabiam apenas que havia terra boa ali, esperando para ser explorada. Os primeiros desaparecimentos começaram em março daquele ano. Mesmo padrão, mesmos símbolos, mesma justiça silenciosa e implacável. Um jovem oficial da coroa, enviado para investigar, encontrou documentos antigos nos arquivos de São Paulo, relatórios de Dom Baltazar, diários de padres, testemunhos esquecidos. E lá, numa carta amarelada pelo tempo, leu as palavras que Tupã-Mirim havia dito ao próprio Dom Baltazar décadas antes. Os espíritos não conhecem perdão, apenas equilíbrio. Cada gota de sangue inocente derramada nesta terra será cobrada. Hoje, amanhã, daqui a 50 anos, daqui a 100. O tempo não significa nada para eles. Apenas a dívida importa, e a dívida está longe de ser paga. O oficial ordenou a evacuação imediata. A área foi declarada interdita, mas histórias continuaram surgindo ao longo dos séculos. A cada 50 anos, como um relógio preciso, alguém desaparecia naquela região. Sempre alguém com sangue nas mãos, sempre alguém que havia causado sofrimento. Os símbolos apareciam, o círculo de julgamento se formava, os espíritos cobravam. Hoje, mais de 3 séculos depois, aquela área ainda existe. É uma reserva florestal onde poucos se aventuram. Há placas de advertência, há cercas, há guardas. Mas de vez em quando alguém desaparece. E quando encontram os corpos, se é que encontram, eles estão sempre do mesmo jeito. De joelhos, mãos cruzadas, olhos brancos. E ao redor deles, desenhados na terra com uma precisão impossível, símbolos que ninguém consegue decifrar, símbolos que parecem pulsar, símbolos que fazem os olhos doerem só de olhar. Os historiadores oficiais dirão que é coincidência, que são apenas histórias, que não existe base factual. Mas os povos indígenas da região sabem a verdade, e eles passam a história de geração em geração. Não vá àquela terra, não derrame sangue inocente ali, porque os espíritos lembram e os espíritos cobram, sempre cobram. O pacto de sangue feito por Ibirapitã em 1648 nunca foi quebrado, nunca foi perdoado, nunca foi esquecido.
e a cada 50 anos, como um relógio eterno, a dívida é cobrada novamente. Alguns segredos não morrem. Alguns rituais não podem ser desfeitos. Algumas dívidas nunca são pagas completamente. Elas apenas continuam, e continuam, e continuam, para sempre, porque esta terra lembra, e nunca, jamais, perdoa.